Maaloula é uma aldeia majoritariamente cristã desde os primeiros séculos da história e as suas igrejas datam do século IV. Os jihadistas a ocuparam durante a guerra de setembro de 2013 até abril de 2014. No primeiro dia de ocupação morreram 3 pessoas por serem cristãs. Outras 5 pessoas foram sequestradas e depois de algum tempo tiveram o mesmo destino. Esta aldeia está situada a 57 quilômetros ao norte de Damasco. É uma aldeia onde as pessoas falam aramaico, a língua de Cristo. Esta é a única língua falada. Eu nasci em Maaloula, onde eu vivo atualmente. Eu falo aramaico. E estivemos em perigo em muitas ocasiões. Primeiro, quando sequestraram meu marido. Depois, quando fomos expulsos das nossas casas e levados para o exílio. E, em terceiro lugar, quando os nossos familiares morreram como mártires, como o meu tio, irmão da minha mãe. Eu nasci em Maaloula, onde sempre vivi. Eu faço os trabalhos domésticos, varro, limpo, cozinho. Nós somos 4 moças e um rapaz que morreu mártir. Estávamos dormindo quando eles chegaram às 5h45. Começaram a gritar, Deus é grande. Atacaram os guardas da fronteira e depois entraram no centro de Maaloula. Eu estava muito assustada porque eu estava grávida do meu primeiro filho. Eu tinha mais medo por ele do que por mim. O meu marido ia a caminho do mercado quando um bando armado apareceu, o atacou e sequestrou. Aí ligaram para o meu celular e disseram que o meu marido estava com eles, com o exército sírio de libertação. Eu pedi para falar com ele, mas não deixaram. Penduraram ele no teto pelas mãos e começaram a bater nele. Agrediram ele primeiro por ser cristão e depois por apoiar o governo sírio. Nós ouvimos quando se aproximavam do nosso bairro de manhã muito cedo, às 6 horas. Antes de chegarem, nós não imaginávamos que viriam às nossas casas para nos matar. Por isso, nós não fugimos. Também porque o meu pai é muito idoso e não queria deixar a casa dele. E nós não queríamos abandoná-lo. Estávamos um pouco assustados, mas nós rezamos o Pai Nosso antes deles chegarem. Nós lemos os salmos na firme esperança de que eles não entrassem na nossa casa. Nós estávamos na sala quando eles entraram e nos disseram para sairmos. Disseram que não iriam fazer nada, mas antes de saírem da sala já tinham semeado a morte. Eu levei um tiro aqui na minha mão. Eu tinha me consagrado à Virgem Maria e pedido que ela não me abandonasse. Eu pressionei a ferida e me escondi debaixo de uma caixa. Senti os raios de sol e a luz à minha volta, mas estava segura apesar da presença deles. Foi ele que me salvou, porque havia 10 pessoas na sala. Eu tinha ouvido que eles faziam mal às mulheres. Se tivessem me visto, eles teriam me sequestrado. Mas eu fiquei calada e, por isso, eles não me viram. Eu sempre quis regressar a Maaloula, em primeiro lugar por causa da minha fé cristã e depois para contar a todos o que realmente nos aconteceu. Eu sou cristã porque eu nasci cristã. A minha fé está em Deus e eu vou continuar sendo cristã. Assim como os santos que morreram mártires, também estou disposta a morrer pela minha fé. Jesus é tudo para mim. Porque a minha fé é a minha vida. Está tudo ligado a Jesus. Porque a minha fé é forte? Em primeiro lugar, porque quando eu rezo e peço a Deus alguma coisa, Ele me concede. O meu marido está bem e o meu filho também. E eu regressei depois da diáspora. É por isso que eu sinto que Deus me abençoe e quer que eu fique aqui na minha terra. Os
jihadistas nunca controlaram o centro de Damasco, a capital síria, durante a guerra. Os seus ataques foram orquestrados a partir dos bairros vizinhos. Damasco é a capital mais antiga do mundo, que tem sido sempre habitada. Estamos aqui na zona histórica da cidade, onde há monumentos históricos que datam da época da igreja primitiva. Estamos perto de Bab Tuma, a porta de São Tomé. Esse bairro é tradicionalmente cristão, mas também existe uma presença muçulmana. O cristianismo começou aqui. É verdade que a encarnação do Senhor aconteceu na Palestina, mas, sobretudo aqui em Damasco, o cristianismo, com São Paulo, tomou proporções universais. Nós moramos em Damasco, na praça de Bab Touma. Não consigo esquecer. Eu ouvi o som de bombas. Eu corri para a escola. Encontrei o meu filho no chão. Ele estava com sangue no rosto e no corpo. Levei ele para o hospital. Mas ele morreu antes de nós chegarmos lá. Mas agora eu penso que ele está num lugar mais seguro do que onde eu vivo com o meu marido e o meu outro filho. Eu preciso da fé para aguentar. Eu só fico rezando para que Deus proteja o meu outro filho. Aquilo que é mais difícil na guerra é o medo que nós temos pela vida dos nossos filhos. Sempre que a perua escolar chega para os levar à escola, eu começo a rezar a Deus para que os proteja. Os cristãos neste país fizeram muito pelo seu desenvolvimento. Temos muitos cientistas e também poetas, e são todos cristãos que fizeram muito pela Síria há milhares de anos. Vivo o cristianismo todos os dias, com os meus filhos, quando me relaciono com os mais necessitados que nos rodeiam para ajudar quem precisa. Sinto sempre que Deus não é alguém que apenas nos observa do céu. Deus vive conosco todos os dias. Ele sofre conosco. Vejo o seu rosto em todos os rostos das pessoas necessitadas que ajudamos. Vejo o seu rosto nos rostos dos meus filhos. Vejo o seu rosto no rosto do meu marido. Ele está à nossa volta. Tchau, Maurice. A guerra na Síria não é entre cristãos e muçulmanos. Eu sinto que a guerra na Síria é entre as nações que estão usando o povo sírio. Homs, a terceira maior cidade da Síria, tem sido uma das mais castigadas nesta guerra. Os jihadistas a ocuparam no início do conflito e só na primavera de 2017 foi libertada. A província de Homs, que é a maior província da Síria, tinha pelo menos 500 mil cristãos de todos os ritos. Quando a guerra começou, em março de 2011, muitos cristãos fugiram. Agora somos aproximadamente 100 a 150 mil cristãos na cidade de Homs. Os rebeldes se dirigiram para a parte antiga de Homs, a parte cristã da cidade.
expulsaram os cristãos e ocuparam as igrejas e as casas. O que aconteceu nos últimos 6 anos foi uma destruição total da forma como costumávamos viver. Agora eu vivo em Fairuz, perto de Homs. Eu vivia em Al-Qariatayn, onde tinha minha casa. Primeiro nos sequestraram, nos expulsaram e tivemos que ir para o exílio. Depois viemos para cá. Tínhamos uma vida normal, uma vida boa. É verdade que era confusa, mas era uma vida normal. Não tínhamos problemas. Eu não sei bem, mas a cidade era grande, uns 17 mil habitantes. Al-Qariatayn foi ocupada pelo grupo Estado Islâmico durante muitos meses. A maior parte das pessoas fugiu. Só ficaram 250 pessoas em Al-Qariatayn que não conseguiram fugir a tempo. Assim, o grupo Estado Islâmico chegou e levou os cristãos todos para o mesmo lugar, um grande auditório. Reuniram todos os cristãos numa casa. Éramos 271 cristãos. Dormimos lá uma noite. E de manhã cedo levaram os homens e os jovens para as montanhas, para os depósitos de fosfato. Primeiro nos humilharam por sermos cristãos, nos disseram que éramos descrentes, que não tínhamos fé, que tínhamos que nos converter ao Islã. De vez em quando, um deles aparecia para pregar sobre a religião muçulmana. Eu não mudo. Eu sou cristã, como eu vou mudar? E outra coisa, que religião é essa que eles pregam? Nós rezávamos muito. Nós rezávamos no coração. Quando 3 ou 4 de nós nos juntávamos, rezávamos baixinho para não sermos ouvidos. Nós passamos 1 mês nas montanhas e só depois voltamos para as nossas casas. Mas aí, quando voltamos para Al-Qariatayn, eu fui uma das jovens escolhidas para o grupo Estado Islâmico. A minha família, por exemplo, ficou instalada em várias casas enquanto eu fui trancada numa prisão. Mas Deus estava conosco, Deus estava conosco em cada passo do caminho. E Marlene, a nossa santa padroeira, não nos abandonou. Nos levaram para fora e nos trouxeram para Metla 1 semana depois. Tivemos de negociar a libertação de 5 mulheres porque nos disseram que iam vendê-las ao Catar e a outros países do Golfo. Wadi el-Nassara, o Vale dos Cristãos, é majoritariamente cristão. Suas diversas aldeias são muito bonitas, cheias de natureza, água e simplicidade. Há muitas pessoas, eu não sei exatamente quantas. Nós estávamos em casa, na aldeia, sob as muralhas do castelo. Então, subitamente, chegaram homens armados e sitiaram a igreja. Eles sequestraram o padre Jorge e, algum tempo depois, também o padre Bassan. Nós ficamos com muito medo, principalmente pelas nossas filhas. Nós passamos 3 anos com medo. Eu tinha muito medo que alguém viesse buscar nossas 3 meninas e buscar a mim também. Nós tínhamos medo de que acontecesse alguma coisa aos padres. Eles destruíram muitas coisas. Nós estávamos aterrorizados com o que poderia acontecer aos habitantes do castelo. Homens armados, brandindo espadas, rodearam a igreja, nos ameaçaram de tudo. Nós procuramos intermediários para os libertarem. Eu não estava zangada com Deus. Eu senti que Deus queria nos libertar.
Eu me casei com um padre ortodoxo porque eu queria ter uma vida com ele. Depois de tudo que aconteceu, a minha fé permanece inalterada. Agora nós costumamos rezar para termos ainda mais fé. Rezamos todos os dias e colocamos a nossa fé em Deus. A guerra é um teste extremamente difícil. Como diz o Evangelho, é o fogo que prova a nossa fé e também revela o coração. Nós costumávamos ir a Wadi El Nassara nos dias de festa, na festa de Nossa Senhora, nos dias de batizados e nos casamentos. Nesse dia celebrávamos a festa de Nossa Senhora. Na volta, nós passamos por uma região muito perigosa, onde havia tiroteios e o nosso carro entrou na região de Arasta. O motorista nos disse para termos muito cuidado. Eu estava com as minhas filhas, que ainda eram crianças, uma com 3 anos e a outra com 6 anos. Eu escondi elas debaixo do banco. Eu tive medo por elas, por isso eu me levantei para defendê-las, queria me deitar sobre elas. Uma bala me atingiu bem aqui, atravessou o braço, o peito e explodiu dentro do meu corpo, partindo toda a minha clavícula. A bala acabou ficando presa nas minhas costas. Eles sabiam que o carro vinha de Wadi El Nassara e que a maioria dos passageiros do vale eram cristãos. Se eu estou zangada com Deus? Não. Não, Deus não tem a ver com isso, não. Não, se Deus não me amasse, eu teria morrido. Se Deus não me amasse, não ia querer que as minhas filhas ficassem comigo. Não, eu não o culpo. Grande parte de Alepo, a maior cidade da Síria, esteve controlada pelos jihadistas desde meados de 2012 até o fim de 2016. Metade da cidade de Alepo foi ocupada por grupos rebeldes. Toda essa parte da cidade onde os cristãos viviam foi atingida. Um dos mísseis destruiu uma das paredes da catedral e partiu os vitrais da catedral. Aqui, no piso acima de nós, um míssil grande e potente atingiu a cozinha e o refeitório e destruiu tudo. Antes da guerra, havia 180 mil cristãos de cada denominação. Não temos os dados estatísticos exatos, porque todos os dias há uma família que vai embora. Mas ficaram aproximadamente 40 mil cristãos. Nós não podíamos imaginar uma guerra assim. Nós não podíamos ter adivinhado que seria tão mal. Nós não podemos levar nada. Deixamos tudo em casa e fugimos. Eu aluguei essa casa e o meu marido decidiu ir para a Itália em 2015. Eles não gostam de nós. Eles não gostam que sejamos diferentes. Afinal, nós somos diferentes. Nós temos paz, nós temos amor, temos esperança.
mas eles são pessoas diferentes e não gostam dessas coisas boas. Eu acho que é Deus quem manda aqui. Ninguém está em Alepo sem a ajuda de Deus. Eu trabalho, mas não é suficiente. Os rebeldes cortam todas as fontes de abastecimento de água. A Igreja Latina nos ajuda com muitas coisas. Eu acho que é Deus quem manda aqui. Eu tenho muita pena por causa de Alepo, que era uma das cidades mais bonitas. Se tivessem vindo antes da guerra, veriam como ela era bonita. Os terroristas lançavam mísseis e bombas por todo lado, mesmo para as nossas casas. E como em todas as religiões, tem pessoas que são extremistas e outras que não são extremistas. Dizem coisas como, quando estamos jejuando, não podemos beber água. E aí ficam aborrecidos se nós que não estamos jejuando bebemos água. Eu não tenho dúvida de que foi a fé que nos ajudou nesses momentos. A crença de que tem alguém que protege a nossa vida, de que tem alguém que nos leva para além do que a nossa mente pode imaginar, sabe? E eu tenho certeza que tem alguém que protege esse mundo, alguém que protege a gente. E a fé é essencial. Deus protege a gente. Às vezes eu digo, por que Deus não nos ajuda? Por que Deus permite que tudo isso aconteça? Mas depois eu tomo consciência de que não podemos culpar Deus por cada fato negativo que acontece nesse mundo. Não, nós somos religiosos, então acreditamos que Deus está sempre velando por nós e em tudo que acontece aqui, mesmo nos bombardeios que aconteceram. Um dia, quando eu estava saindo de casa, chegou a acontecer pertinho de mim, na mesma rua. Eu acho que Deus está nos protegendo o tempo todo. Eu sinto que eu sou filha de Deus, porque Ele está sempre tomando conta de mim, sempre cuidando de mim. Talvez, algumas vezes, eu diga, por que essas coisas acontecem, essas coisas ruins? Mas depois de um tempo, eu penso que foi melhor para mim, mesmo com essas coisas acontecendo. Eu quero me casar aqui porque eu gosto de viver nesse lugar. E se eu for para outro país, eu posso acabar sozinha e sem ver meus amigos e a minha família. O principal problema em relação ao casamento é que tudo ficou tão caro que a gente não consegue comprar nada com os nossos salários, com o atual custo de vida. E ainda tem muita gente na sociedade que não entende que as mulheres podem fazer o que desejam. Tem muita gente que ainda não aceita eu querer casar, mas não num tempo desses, sabe? A nossa cultura ainda não aceita isso. E antes era tudo mais barato, mais acessível. Mas a gente já vê algumas situações novas, sim. Mesmo que a não discriminação das mulheres não tenha chegado a todos os setores da sociedade. Sair do país com visto é muito difícil. Custa muito, muito caro. Os mais ricos foram os primeiros a sair do país. Os pobres ficaram. No Antigo Testamento há uma passagem que fala de um pequeno resto. Deus tornou possível o seu plano de salvação através deles. Nós também somos um pequeno resto. Nós também somos um pequeno resto.
A nossa presença aqui deveria ser um sinal de esperança para todo o mundo. Se a Síria se tornar um país monocromático, se deixar de ser um mosaico, isso com certeza seria um passo atrás para a civilização humana. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Esse filme foi feito graças ao apoio e cooperação da Ajuda à Igreja que Sofre e das seguintes pessoas: How I'm found was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first